Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do Guia Rápido de MongoDB com Nathaniel Paiva. Essa é a nossa aula de número 4. Bom, nessa aula nós vamos aprender como gerenciar usuários utilizando o MongoDB. Nós vamos aprender o que são os perfis de acesso. Nós vamos listar os usuários, autenticar esses usuários e também deletar alguns usuários aí na nossa base do MongoDB. Então, vamos à mão na massa. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é logar, né? Logamos aqui no MongoDB, utilizando apenas a palavra Mongo. Bom, o que eu preciso fazer para autenticar no MongoDB, para eu não ter esse problema e tal de acessar com esse admin e ele fazer tudo sem ter que colocar o usuário e senha? Bom, primeira coisa, a gente precisa saber quais são os usuários que tem no nosso MongoDB. A gente vem aqui, db.getUser, getUsers, ele vai mostrar aqui que não tem nenhum usuário, está vazio. Então nós precisamos criar um usuário aqui na nossa base de dados, tá, Nathaniel? Mas como é que eu faço para criar esse usuário? É muito simples. Você vem aqui em db create user e dentro dessa função aqui você consegue escrever entre chaves o usuário que você quer, user. Eu vou colocar aqui Nathaniel. Você consegue colocar senha, que é através desse parâmetro chamado pwd. Eu vou colocar a senha bem fácil, 123. E você também consegue colocar rules. O que são esses rules, Nathaniel? São perfis de acesso, o que o seu usuário vai poder acessar, o que esse usuário em específico vai poder fazer no sistema. Exemplo, imagina que você aqui no sistema, que eu digo no gerenciador de banco de dados, que é o MongoDB. Imagina que você quer se autenticar. Autenticar é diferente de autorizar. Exemplo, se você está querendo ir numa festa e essa festa é proibida para menores de 18 anos. A primeira coisa que você vai mostrar nessa festa, ao tentar entrar, vai ser a sua identidade. Se você mostra ali a sua identidade, você está autenticando. O que significa isso? Você está dizendo que você é você. Com esses parâmetros de usuário e senha, você autentica no MongoDB. Você está dizendo que você é você. Porém, existe o perfil. O que seria esse perfil? Se você não tem mais do que 18 anos, você não é autorizado a fazer determinada coisa. Então, você não é autorizado a entrar na festa. No caso aqui do MongoDB, nós temos vários roles. Eu vou mandar uma lista aí para os recursos da aula na plataforma dos roles que tem aí no MongoDB. Você pode dar uma olhada em cada role. Aqui a gente vai utilizar o read, que é o read write. Que role é esse? A gente vem aqui, escreve role, read write, que é de leitura e escrita, ou seja, esse usuário ele vai poder ler e escrever alguma coisa aí no banco de dados. E eu também posso dizer aqui qual é o banco de dados que ele pode acessar. Eu vou colocar aqui DB, ele vai acessar o banco de dados chamado DB Aula 4. DB Aula 4. Então, com isso, a gente consegue criar o nosso usuário. Ó. Ele diz aqui que o usuário foi adicionado com sucesso, com o perfil. Esse rule aqui é o perfil, read write. Que perfil é esse? É um perfil que dá permissão para que esse usuário consiga ler e escrever no banco de dados. Para eu saber se eu consigo autenticar com esse usuário ou não,
Como é que eu faço, Nathaniel? Você vem e coloca dbalf e escreve aqui o nome do usuário, Nathaniel, que foi o usuário que nós acabamos de criar, e a senha desse usuário, que é 123, que eu acabei de criar. E se ele retornar o valor 1, o número 1, significa que ele pode ser autenticado. Se ele retornasse aqui, por exemplo, outra coisa, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4 a senha, vamos errar a senha. Ele vai dizer aqui que a autenticação falhou. Você não disse que você é você não conseguiu comprovar que o usuário Nathaniel é o Nathaniel. Você tem que comprovar através de uma chave. Essa chave é a nossa senha, o nosso password. Tá, e como é que eu vejo quais são os usuários que estão cadastrados? Lembra daquele comando que nós usamos no início? Get users. Agora eu vi que eu tenho aqui o Nathaniel cadastrado aqui para o banco de dados teste e eu tenho aqui esse perfil aqui do banco de dados DB aula 4. Então, se eu tentar, por exemplo, vamos abrir aqui o Mongo Compass. Vou abrir aqui o Mongo Compass. Se eu tentar agora autenticar aqui com o usuário e senha Nathaniel 123. Ele não vai conseguir autenticar. Por quê? Porque eu não coloquei aqui a base de dados. Agora, quando eu coloco a base de dados, você viu que eu coloquei a base de dados teste? Que base de dados teste é essa? Porque na hora que eu criei o usuário, eu não disse qual é a base de dados que ele poderia acessar. Eu só disse o perfil dele. Bom, o perfil dele eu tenho acesso aqui a DB aula 4, certo? Então aqui eu consigo criar alguma collection, por exemplo, criar uma collection de usuário. Vamos criar aqui uma collection. Consigo criar uma collection. Consigo inserir vários documentos, nome. Consigo inserir com esse usuário aqui os documentos, beleza? Porque eu consigo ler e escrever. Se esse usuário com esse usuário eu conseguiria criar outros usuários, Nathaniel? Não, com esse usuário você não conseguiria criar outros usuários. Existem outros perfis de acesso para que você consiga criar outros usuários. Bom, vamos criar aqui então um outro usuário. Lembrando que a gente pode criar um usuário com esse comando aqui, ó. Vamos utilizar esse comando, vamos aproveitar esse comando. E eu vou criar aqui um usuário chamado Nathan. E eu posso colocar um outro parâmetro aqui chamado custom data. O que é isso, Nathaniel? O que é esse custom data aqui? Me mostra que eu não estou entendendo o que é esse custom data. A gente pode vir aqui, por exemplo, nesse custom data e dizer que o DB é DB aula 4, por exemplo. Opa. Faltou uma vírgula. Deixa eu tirar o que eu coloquei aqui. DB aula 4, rules. Pronto, ele vai dizer que ele tem um custom data aqui, DB aula 4. Então, se eu tentar entrar com o usuário Nathan, vamos tentar entrar no Mongo Compass com o usuário Nathan. Compass. Vou abrir o Compass aqui. Olha agora a diferença de eu conseguir entrar com o usuário Nathan. Vou colocar aqui Nathan 123. Não é acessar o admin, mas eu quero acessar o DB aula 4. Ele não está deixando eu acessar de jeito nenhum. Vem aqui, coloco o teste, que é o banco de dados que ele deixou eu acessar, e ele permite com que eu acesse aí o DB aula 4. Então, você consegue
fazer com que o teu usuário ele consiga acessar especificamente aí essa base de dados, essa DB Aula 4. A gente consegue fazer com que o nosso usuário consiga ter permissões de escrita. Eu posso customizar um dado específico para esse usuário. Nathaniel, mas por que é que eu criaria esse custom data aí? É uma opção de uma informação que você pode armazenar aí para esse usuário específico. Você pode colocar aí para esse usuário específico uma opção aí de armazenamento de informações, ou seja, é um dado customizado. Posso colocar aí esse dado para dizer que esse usuário pertence aí ao DB Aula 4, por exemplo, que é o que eu fiz aqui nesse caso. Bom, então essa é a forma de você conseguir gerenciar os seus usuários aí do MongoDB. Você consegue gerenciar assim de uma forma muito fácil aí pela própria linha de comando aqui, e você consegue deixar o seu sistema e o seu banco de dados aí um pouco mais seguro para que você não deixe brechas aí para alguém invadir a sua base de dados. Bom, eu espero que você esteja gostando da aula. Se você estiver gostando das aulas, coloca aí 5 estrelas que você vai me ajudar demais. Se você não estiver gostando, por favor, me envie feedbacks, porque todos os meus cursos eu atualizo eles vão ficando cada dia melhor graças a cada um dos meus alunos. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima aula. Valeu!